Você já parou para pensar qual foi o primeiro som criado intencionalmente como música? Não um som acidental, mas algo planejado, construído para expressar emoções, contar histórias ou simplesmente preencher o silêncio. A música é uma linguagem universal. Ela transcende culturas, atravessa o tempo e conecta pessoas em todas as partes do mundo. Desde as tribos ancestrais ao mundo digital de hoje, ela é uma das formas mais puras de manifestação da criatividade humana. Mas como tudo isso começou? Qual foi o momento em que nossos ancestrais transformaram sons ambientes em algo que podemos chamar de música? Para entender isso, precisamos voltar no tempo, até as origens da humanidade, quando o desejo de criar, comunicar e se conectar deu origem à primeira melodia da história. Meu nome é Igor Oliveira e sejam muito bem-vindos ao Ponto do Conhecimento. Muito antes da escrita ou da fala estruturada, a música já fazia parte da vida dos nossos ancestrais. Mas por que ela surgiu? Teria sido apenas um passatempo ou um elemento essencial para a sobrevivência? Ela nos transporta para lugares e momentos em que as palavras não conseguem chegar. Ela nos conecta à nossa essência, ao nosso passado e nos ajuda a projetar o futuro. E o som que nasceu há milênios em simples instrumentos ainda ecoa no mundo de hoje. Além de unir as pessoas, a música pode ter sido uma ferramenta de sobrevivência. Sons rítmicos ajudavam a espantar predadores, coordenar tarefas coletivas e criar uma identidade grupal, diferenciando comunidades e reforçando a cooperação. Outra hipótese sugere que a música teve um papel na escolha de parceiros. Assim como os pássaros usam o canto para atrair companheiros, os primeiros humanos podem ter utilizado da música para demonstrar criatividade e inteligência, aumentando suas chances de formar laços e garantindo a descendência. Mas seu impacto vai além da proteção ou da reprodução. A música também era uma forma primitiva de expressão emocional, como alegria, tristeza, medo, e em momentos de celebração podia ser comunicados por meio de ritmo e da melodia, permitindo que os primeiros seres humanos compartilhassem sentimentos profundos sem precisar de palavras. Assim, a música não apenas acompanhou a humanidade ao longo da história, mas foi essencial para sua evolução. Desde os primeiros ritmos batidos em ossos e pedras até as complexas sinfonias modernas, ela continua sendo um reflexo da nossa identidade e da maneira como nos conectamos ao mundo. A natureza sempre foi uma grande fonte de inspiração para a humanidade, não apenas para a arte, mas também para a música. Os primeiros sons criados pelos nossos ancestrais foram em grande parte inspirados pelos fenômenos naturais ao seu redor, como o vento nas árvores, a água corrente e os gritos dos animais. Esses sons naturais não eram apenas parte do cotidiano, mas pode ter sido a primeira forma dos seres humanos entenderem e imitarem a harmonia ao seu redor. Ao perceber que sons como o vento e as ondas tinham uma qualidade melodiosa e tranquilizadora, nossos ancestrais tentaram recriar esses sons. Portanto, os primeiros instrumentos musicais eram imitações de sons ouvidos na natureza, como o vento passando por buracos em pedras ou folhas secas caídas ao chão, e isso levou os seres humanos a experimentar com tubos de diversos materiais, como bambu e ossos. Buracos feitos com precisão nesses materiais permitiam a criação de notas distintas, semelhantes aos sons criados pelo vento. A natureza não apenas inspirou esses sons, mas ensinou nós, seres humanos, como manipulá-los. Logo, do ponto de vista científico, a física por detrás dos instrumentos de sopro envolve a manipulação do ar e das vibrações. A precisão dos furos feitos pelos nossos ancestrais revela um entendimento intuitivo sobre como o som pode ser alterado. Essa explosão de sons da natureza impulsionou a inovação, levando os humanos a refinarem suas técnicas e materiais, e com o tempo, os primeiros instrumentos evoluíram, tornando-se mais sofisticados e capazes de produzir uma maior variedade de sons, ampliando as possibilidades musicais. A música sempre foi muito mais do que sons. Na pré-história, ela desempenhou um papel crucial nas relações sociais, culturais e espirituais dos nossos antepassados. Mas como ela era usada, em que contexto a música se tornava indispensável? Na ausência de tecnologias modernas, a música se tornou uma forma poderosa de comunicação. Ela transmitia sentimentos, fortalecia laços e era essencial para as celebrações de ritos de passagem e até para sinalizar perigos à distância.
Tendo isso em vista, os primeiros instrumentos musicais desempenhavam um papel essencial em cerimônias e rituais, unindo comunidades em celebrações como colheitas, uma caça bem-sucedida. Além de seu caráter festivo, a música possuía um significado espiritual, servindo como elo entre as tribos e seus deuses. Porém, mais do que uma simples ferramenta sonora, esses instrumentos eles representavam uma identidade, um pertencimento, e a harmonia produzida fortalecia laços emocionais, sociais e promovia a união e o respeito entre os membros do grupo. Bem, a música também possuía uma função prática. Tambores e flautas eram utilizadas para sinalizar a localização de um grupo, alertar sobre os perigos iminentes ou reunir diferentes tribos para encontros importantes. Em meio à natureza selvagem, caçadores recorriam a esses sons para se comunicar à distância, superando as limitações da voz humana. E essa forma de comunicação musical é especialmente eficaz em vastas paisagens, onde as palavras faladas simplesmente não alcançavam grandes distâncias. Ainda hoje, a música mantém um papel essencial em muitas culturas indígenas. Instrumentos como tambores, flautas, maracas seguem sendo utilizadas em cerimônias festivas, rituais de cura, preservando tradições ancestrais. Nessas comunidades, a música vai além da melodia. Ela fortalece laços sociais, transmite história e sustenta uma conexão profunda com o mundo natural, perpetuando um legado cultural que atravessa gerações. Foi nesse ambiente de experimentação que nasceram os primeiros instrumentos musicais. Utilizando ferramentas rudimentares feitas de pedras, ossos, madeira e concha, nossos ancestrais começaram a explorar os sons ao seu redor. Esses instrumentos não apenas ganharam importância na vida social, mas também desempenharam um papel essencial na caça e na defesa. Os primeiros instrumentos eram feitos a partir de materiais naturais, como ossos de cervos e aves, que eram esculpidos para criar flautas ou apitos. Conchas eram adaptadas para funcionar como sinos rudimentares, enquanto a madeira e a pedra eram moldados para dar origem a instrumentos de percussão, expandindo as possibilidades sonoras da época. Além da sua disponibilidade, a escolha dos materiais estava ligada à sua acústica. Os ossos eram perfeitos para flautas, madeira para tambores e conchas para percussão. Os humanos aprenderam a explorar as propriedades acústicas desses materiais. O que surgiu como uma necessidade de sobrevivência, logo se transformou em uma forma criativa. Com o tempo, as técnicas de construção de instrumentos foram aprimoradas, possibilitando sons mais refinados e harmoniosos. Mais do que uma fonte de entretenimento, os primeiros instrumentos musicais marcaram uma grande conquista da humanidade, convertendo materiais simples em melodia, emoções e conexões, refletindo a extraordinária criatividade diante dos desafios da vida. Quando olhamos para trás na linha do tempo da humanidade, muitos mistérios ainda nos fascinam. Como os primeiros seres humanos começaram a criar a música? A resposta pode estar em achados arqueológicos com mais de 40 mil anos, que revelam como a música sempre fez parte da nossa história, muito antes da escrita. Um dos achados mais fascinantes é a flauta de Didi Baby. Encontrada na Eslovênia por cerca de 40 mil anos, ela é feita de ossos de urso e possui furos cuidadosamente perfurados. Estudos publicados no Journal of Archaeological Science confirmam que esses furos seguem um padrão que permite a produção de notas musicais, provando que ela foi feita intencionalmente para criar música. E marcas de uso microscópicas mostram que ela foi tocada repetidamente, revelando que nossos ancestrais já dominavam técnicas sofisticadas há milênios. Outro achado impressionante vem da gruta de Holyfield, na Alemanha. Uma flauta de 35 mil anos feita de ossos de asa de abutre. Diferente da flauta de Didi Baby, ela possui furos mais refinados, sugerindo um design complexo e a capacidade de produzir uma gama maior de notas. Pesquisas publicadas na revista Nature indicam que essa flauta é um dos primeiros exemplos de instrumentos musicais intencionalmente fabricados, mostrando que a música já era uma forma organizada de expressão há 35 mil anos. Mas como os cientistas confirmam que esses objetos eram instrumentos musicais, usando técnicas como espectroscopias de raio-x e tomografias computadorizadas, eles estudam a estrutura dos ossos sem danificá-los. Através de simulações computacionais, também puderam verificar que esses furos produzem notas musicais, confirmando que essas flautas foram feitas para criar música e não como ferramenta de caça. Outro estudo, publicado pela revista Prozone, comprova que essas flautas podiam produzir escalas musicais simples, reforçando a sua função como instrumentos.
Logo, essas flautas antigas mostram que a música esteve presente em nossa história desde os tempos mais remotos. Elas revelam que a criatividade humana sempre foi uma poderosa forma de expressão e conexão. A música é uma linguagem universal, que atravessa o tempo e as culturas. Então, da próxima vez que você ouvir uma melodia, lembre-se, ela carrega em si milhares de anos de história e essência da humanidade. Aposto que agora vocês estão se perguntando, mas como eram os sons dos primeiros instrumentos musicais? Será que eles seriam reconhecidos como música hoje? Os primeiros instrumentos eram feitos de ossos, conchas, pedras e madeiras, como já mencionado anteriormente, o que limitava as possibilidades sonoras. Mas esses materiais ofereciam timbres únicos, usados para comunicar e expressar sentimentos. Embora rudimentares, esses sons tinham qualidade, que ainda são apreciadas hoje, como o ritmo das batidas do tambor ou as melodias simples das flautas de ossos. Usando tecnologia de simulação e réplica de instrumentos antigos, cientistas e músicos têm recriado os sons do passado. A flauta feita de ossos de 40 mil anos produz escalas simples, mas que quando combinado com sons modernos, revela uma surpreendente harmonia. Ouça o resultado desse feito e perceba como essas melodias antigas podem se integrar de maneira única ao presente. A música começou como uma expressão simples, mas continua sendo um elo que conecta gerações, culturas e corações ao longo do tempo. Dos sons primitivos das flautas de osso às grandes orquestras que emocionam multidões, a música transcende as palavras e se torna uma linguagem única. Ela nos une, nos consola, nos inspira e expressa o que é inexplicável. Em cada cultura, em cada canto do mundo, a música tem o poder de transformar a realidade. Ela nos transporta para lugares e momentos em que as palavras não conseguem chegar. Ela nos conecta à nossa essência, ao nosso passado e nos ajuda a projetar o futuro. E o som que nasceu há milênios em simples instrumentos ainda ecoa no mundo de hoje. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações de novos conteúdos. Deixe nos comentários o que mais você gostaria de aprender. E juntos vamos explorar o mundo do conhecimento. Muito obrigado por assistir e até a próxima!